Você já é a mídia especializada, já com mais livros, assim. Como é que é, cara? É que você já é mídia especializada mais velha. Você viu o Sidney Guzman? Ele já tem, tipo, ele deixou branco assim, fica suave. Por quê? É porque ele já tá no outro nível. Você já tá no outro nível, começa a ficar branco. Tipo, tu acha que o cabelo branco, então, eu começo a ser mais... Traz mais credibilidade? Traz mais credibilidade. Porque se a pessoa é mais velha que, ó, como ele entende. Ah, não, real. Faz sentido, cara. Acho que eu vou até pintar de branco. Completo, tá ligado? Começar a fazer resenha. Eu acho que aí não vai. Não, aí não rola? Acho que não. Que pena, mano. Fala, galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine. Hoje eu tô aqui com o Gustavo Nogueira. Te apresenta melhor pro pessoal aí, Gustavo. Eu sou resenhista, né, colaborador do Universo HQ. E eu sou autor do livro Quadro a Quadro, que é um livro de entrevistas com quadrinistas brasileiros, que eu lancei no começo desse ano. Sim, beleza. Acho que é basicamente isso. Tá bem ali, mas a gente não pegou, mas eu vou mostrar a capa aqui. Isso. Agora. Beleza, vocês já viram? Então, se quiserem procurar, procure aí. Tem várias lojas especializadas, né? Ou só aqui na Ugra mesmo? Na Ugra e na Comic Boom. Ah, beleza, então. Então é isso aí, se vocês quiserem, procurem lá. Vou deixar também aqui redes sociais do Gustavo, tá de vez em quando comentando sobre quadrinhos, divulgando as resenhas que ele faz e tal. E hoje a gente tá aqui reunido para falar sobre A Terra dos Filhos, esse quadrinho aqui do italiano Gipe, lançado pela editora Veneta. A gente leu, gostou e vai comentar um pouquinho mais sobre esse quadrinho. Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Então bora lá, Gustavo. A Terra dos Filhos, o primeiro quadrinho, né, do Gipe, lançado aqui no Brasil. Ele já tem vários outros quadrinhos lançados lá fora. É um nome relativamente conhecido no quadrinho italiano, no quadrinho europeu. Várias obras dele, inclusive essas aqui, já foram lançadas lá nos Estados Unidos pela Fantagraphics. E chegou aqui pela editora Veneta, numa edição bonitona, caprichada. Pra começar, eu queria fazer um resuminho assim, do comecinho da história, né, pro pessoal meio que entender como é que é assim, a vibe de A Terra dos Filhos. Aqui a gente tem dois filhos e um pai, que eles estão ali nesse mundo pós-apocalíptico, né? Eu não queria usar esse termo, mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o fato disso aqui ser um quadrinho pós-apocalíptico, porque eu não acho que é tão comum como as outras histórias pós-apocalípticas, né? Tem um lado assim, um pouco diferente. A gente vai acabar falando um pouco disso, porque tem esse lance, né? Tipo, do que é um apocalipse, de como que é tratado um apocalipse nessa história é totalmente diferente. Eu acho que essa é a diferença desse quadrinho. Sim. Aí o comecinho do quadrinho a gente vê esses dois garotos, eles estão ali tentando caçar, né? Estão ali num terreno meio abandonado e tentando levar comida para casa. Levar comida pro pai e tal, que meio que a gente percebe que cobra muito dele. Que é uma pessoa bem rígida, que é um pai duro, né? Com a criação dos filhos, com o jeito que ele quer, que ele vai lidar com as atitudes. Até as mais simples, ele é muito duro com os filhos. E a gente vê, logo tem esse contexto, assim, no início, que eles moram perto de um lago, eles têm ali alguns vizinhos. Tem um vizinho lá próximo deles que é o Aringo, que é um cara que eles têm um diálogo logo no começo. Tem uma mulher que mora perto que eles chamam de a bruxa, ou bruxa, né? Os garotos, uma coisa curiosa que eu achei, assim... Esses personagens têm os nomes que às vezes não dá pra saber se são nomes, se é apelido. E no caso, os meninos em si, eles não têm, né, um nome. Em nenhum momento é citado eles parecem ser tipo uns certos ninguéms ali, né? Talvez porque naquele mundo que conta a história nem teria necessidade de nomes. Exato. E assim, a gente tem esse contexto logo no início, e eu acho que é legal contar também que esses garotos, eles conhecem pouco desse mundo. Sim. Principalmente porque o pai, ele deu uma educação para eles, dizendo sempre que não era para eles explorarem tanto, né? Que eles deveriam conhecer apenas ali os limites do lago. E por um acontecimento aqui que eu acho que não vale entrar em detalhes, eles acabam sendo obrigados a explorar mais desse universo. Sim. E assim, sobre a história em si, acho que é legal a gente parar por aí, né? A gente vai comentar mais coisas, mas sobre a história é mais ou menos isso, né? A experiência. Mas eu acho que o lance do quadrinho em si, o que curto mais é as relações. Sim. Eu acho que... O foco tá na família. Exato. Exato. Então, assim, no jeito de como é que aquelas crianças veem o mundo, né? Sim. E eu acho que até a gente pode explicar, né, essa questão do apocalíptico, que não é que ele não é uma parte fundamental da história. Exato. Porque os personagens, eles querem contar o Gipe, ele quer contar simplesmente sobre o que, aquela coisa pontual. O apocalipse não importa. Exato. Né? O que importa é que eles estão ali. Inclusive, no começo, já é logo dito aqui, né? Sobre as causas e os motivos que levaram ao fim, capítulos inteiros poderiam ter sido escritos nos livros de história. Mas depois do fim, não foi escrito mais nenhum livro. Então, meio que deixa claro, né? Olha,
A gente não vai explicar, não vai ser explicado por o que aconteceu com o mundo, se foi uma catástrofe, o que foi. Não é isso não importa. O que importa é a relação desses personagens, principalmente a relação da família, né? O pai com os filhos, a educação que o pai dá para os filhos, esse lance da proteção, né? Ele tenta proteger os filhos através de mentiras, né? Sobre esse lance dos limites ali, o que existe ou não nesse mundo. Ele diz que além do lago existe apenas pessoas mortas e venenos, alguma coisa assim, né? Eles sempre colocam assim, eles têm os termos que remetem muito a essa coisa do pós-apocalíptico, com uma coisa que parecendo que tem alguma coisa de monstro, né? Alguns momentos eles falam, assim, tipo, que há coisas estranhas, ou até mesmo tem a questão de povos que tem uma visão meio monstruosa, mas ele se preza pelo realmente do distante, né? Porque, assim, tipo, de que aquilo ali são coisas mais afastadas, que aquilo ali são coisas que não vão fazer bem, e separar para elas não terem nem a curiosidade de saber o mundo antigo. Tem esse lado, ele educa dessa maneira, né, como eu disse, através de mentiras, que vai tudo isso que a gente já comentou aqui, e também através da violência, né? Ele é muito rígido, bate nos garotos. Não é tão demonstrado isso, mas as conversas entre eles dá pra gente perceber, né? Que eles são punidos quando eles cometem alguma coisa, algum erro, alguma coisa que na visão do pai é um erro. Ele ameaça muito. Exato. E até fica muito questionável conforme você vai vendo. Por mais que você quer entender mais do personagem principal, né? Assim, o pai das crianças, assim, você sente essa preocupação de entender por que ele age assim, mas ao mesmo tempo você olha e você fala, tipo, caramba, ele tá já bruto demais. Exato. Né? Mas é engraçado, né? Eu acho que a gente aqui, nenhum dos dois é pai ainda. Só que eu acho que um pai, lendo esse quadrinho, talvez tenha uma visão diferente, né? Porque tem muito um lance de proteção, assim, de proteger os filhos do mundo ruim, do mundo perigoso que tem ao redor deles, né? É uma metáfora isso, né? Eu consegui ver também dessa forma. Ele faz muitas essas coisas de metáforas que, por exemplo, eles usam essas palavras de veneno e tal, e ele usa palavras do tipo ligado à tecnologia também, que é uma coisa que, assim, no começo, quando ele começa a usar esses termos, eu fiquei meio assim, tipo, né? Que eu não tava... É uma coisa, mas até meio Mad Max, não é? Exato, uma coisa bem Mad Max. Eu acho que ele bebe de muitas fontes, né? Mad Max é uma delas. Quando você pega, tipo, da premissa, por mais que ele foge muito, mas dá pra você lembrar um pouco do que é a premissa de The Walking Dead, né? Assim, tipo, tá ali, não tem nada a ver com o outro, né? Ele pega, mas assim... lembra ele bebe da fonte, ele traz ali e fala assim, vou usar um pouquinho, vou mostrar a minha visão disso. Sim. E aí, sobre esse lance dos termos, né? Ele usa like, ele usa giga. Giga tem direto. Pois é, tem... Até, eu não sei se na tradução eles colocaram Uber, alguma coisa assim, não tem? Tem alguma coisa relacionada a isso. Enfim, ele usa vários termos desse tipo que são ali pistas que o Jeep dá de que é a nossa sociedade que se corrompeu de algum jeito, né? Alguma coisa aconteceu, mas é a nossa sociedade, assim. Eu vi como pistas ali, que ele diz, que é uma coisa depois, assim. Exato. Eu acho que é essa coisa, do jeito que mostra o mundo, que é uma coisa meio... Bem tipo de pesca. Você pensaria uma coisa um pouco mais afastada, né? Aquela sociedade que não teve contato com tecnologia. Porque até o próprio pai não aparenta ter a vida em algum momento esse contato. Né? E a gente vê, né, algumas coisas assim, a economia, por exemplo. Tá muito baseado em trocas nessa sociedade, né? A gente vê que, eu tenho aqui pele de cachorro, troca com alguma coisa e tal. E também sobre a relação desses personagens, né? Uma coisa que eu percebi que a violência é algo muito presente, assim. Claro que na nossa sociedade é presente, mas a gente percebe que não existe tanto uma solidariedade, né, entre esses personagens, assim. A gente vê até os próprios garotos, eles acabam cometendo ali algumas atitudes erradas que eles cometem aquilo sem sentir culpa nenhuma, sem hesitar. Não sei se teve essa impressão. Eu acho que até o que acontece, que aparenta muito nos personagens, principalmente no personagem que seria o filho mais novo, que é mais raivoso, é aquela coisa até do crescer e adaptação, porque é aquela coisa meio de sentir muita raiva, de tudo é muita emoção. Tentar colocar isso pra fora. Tipo...
aquela coisa de puberdade mesmo do menino, sabe? De querer saber por que ele não quer que eu leia aquilo? Por que ele não quer que eu vá até aquele lugar? E aí, e ele tem raiva de tudo, sabe? Quando ele vai, busca as respostas, ele não aceita aquilo ali, ele fica com raiva, sabe? Tem essa coisa muito. Eu acho que a história pode até trazer um pouco da metáfora disso. Sim, né? Com certeza. Do crescimento em si, né? E é legal, né? Como no início a gente sabe pouquíssimo. Sim. E o Jeep vai entregando. Eu acho que no final ele acaba entregando pouco, de qualquer maneira, né? Sim, Tô falando assim no sentido de a gente não sabe absolutamente tudo sobre esse universo quando acaba a história. Mas é impressionante como o começo te prende, né? Que você fica querendo entender o que tá acontecendo ali, né? É uma coisa realmente muito legal, assim, no início da história. É que o começo, ele é assim... Claro, ele faz essa coisa de um suspense, trazer essa curiosidade, mas ele traz os personagens que dá interesse. Os personagens que ele traz depois, né, que vão participando mais da história, acabam não sendo tão empolgantes que nem os outros. É, isso que a gente estava conversando antes aqui, né? Que o final da história, na minha opinião, acho que o Gustavo também a gente conversou, a gente concordou sobre isso, não entrega tanto daquilo que foi sendo construído, assim. Eu até me decepcionei um pouco. Eu achei um quadrinho bom, eu achei que é um quadrinho que vai ser um dos melhores do ano aí, na lista de muita gente. Mas o lance da expectativa, né? Assim, a história, a expectativa tanto dos comentários que eu vi antes de ler a obra, como a expectativa da própria história enquanto eu estava lendo, né? Tudo aquilo que foi construído e que no final acaba... Assim, eu senti que não entregou tanto, assim. É um final que não achei tão interessante. Agora, a história tem todo esse show, mas eu acho que o que faz ele ser um grande quadrinho, ele estar na lista de melhores do ano, é a arte que é absurda. É absurda de qualidade. Ainda mais um quadrinho longo, assim. A forma da narrativa, que por várias vezes não tem falas. E assim, tem diversos momentos que ele não tem balão e ele consegue conduzir a narrativa do mesmo jeito quando tem balão. O domínio da narrativa gráfica. É absurdo. E assim... Até eu tava mostrando antes, né, pra você, que eu falei assim, que era uma página específica, um quadro que, você olha e você entende tudo do personagem. E um quadro, não precisava de nada antes, não precisava de textos, não precisava de balão, nada. Você olha e você entende, né? As feições, que eu tava comentando também antes, que eu olho muito isso quando eu vou pegar um quadrinho, que às vezes, como tem vários personagens, como você tem, assim, pessoas de idades diferentes, assim, você tem que trazer isso muito no visual, né? A emoção. Tem coisa que não tem como você descrever. E o Jeep, ele faz isso de uma forma, assim, que absurda, incrível. Porque, assim, você se emociona numa página. Eu fiquei parado olhando para uma página e falando, caramba. É um traço que ele é muito fino, né? Ele é quase, assim, a gente pode dizer que é um traço rápido, meio nervoso, assim. A gente percebe que ele usou ali alguma... É caneta fina, né? Realmente são traços finos. E é interessante que ele fez esse quadrinho aqui sem esboço nenhum. Ele pegava a folha branca, papel branco, e fazia a partir dali e tal, de uma maneira bem livre. E é interessante que eu vi ele comentando também em uma entrevista. Ele quis dar um tom ali meio primitivo pra história. E eu acho que esse traço dele combina demais, né, cara? Você realmente consegue perceber isso. E além de, claro, ser um desenho muito bonito, uma coisa que eu percebi também nas paisagens é como que ele usa ali o espaço negativo, né? Ele consegue usar isso a favor dele na história, assim. Nas paisagens, principalmente nas paisagens. E como tu disse, né? A expressão dos personagens é realmente tudo muito, muito incrível mesmo. E você falou essa questão dos cenários, né, que ele utiliza. Eu acho que o que me chamou a atenção é nessas partes, provavelmente, que não tem balão e tal. E ele usa várias metáforas, ele usa para conseguir construir melhor essas histórias, esses momentos. E aí essa coisa do afogar e tal. Ele usa todo o cenário que conta a história assim, uns detalhes mínimos, né? Você vê assim aquela coisa de preenchendo conforme a atenção do personagem, conforme a atenção dos garotos da história. Né? Isso acaba trazendo um peso gigante. Eu acho que não dá pra falar com tantos detalhes sobre isso, porque eu acho que pode ser spoiler, assim, mas tem um momento do quadrinho que é fantástico, uma escolha narrativa que ele faz, que aí tem um pouco de metalinguagem, no caso aqui, que é o lance dos garotos quererem ler uma coisa que eles não conseguem ler, e aí a maneira que ele usa isso, né, pra mostrar pra gente e fazer com que a gente sinta aquilo que os garotos estão sentindo. Isso foi uma fantástico. Ideia, é uma ideia muito genial, porque você começa realmente
você vai olhando e você vai falando, tipo, caramba, o que tá acontecendo? Eu não sei, você começa a ficar perdido junto com os garotos que estão perdidos, né? Isso, é uma imersão fantástica, né, dentro da história. Essa parte eu achei realmente incrível, assim. Então, Gustavo, veredito do Omelete aqui. Veredito do Omelete. Então, acho que é isso, né, cara? Se a gente falar um pouco mais, acaba entrando nos spoilers, não é bacana. Pode atrapalhar um pouco da experiência, que eu acho que a virada que vem na história é um lance muito bom. Um dos grandes quadrinhos lançados esse ano? Sim, com certeza. Sem dúvida. É isso que a gente falou, né? A gente achou que o final ele não é tão legal assim. Mas o começo é tão incrível. Todo o resto é maravilhoso, né, cara? Sim. E a gente espera aí que mais coisas do Jeep sejam lançados aqui no Brasil, né? E esse foi o último quadrinho feito por ele mesmo, por ele, né? Sim. Foi o último feito por ele, já foi lançado no Brasil, agora falta todos os que estão atrasados. Tem outras coisas, né? E é legal porque o traço dele aqui nesse quadrinho é bem diferente de outros trabalhos dele, sabia? Ele tem muitos trabalhos que são coloridos, que é um traço não tão raivoso como esse. Mas é interessante, que tinha que ser em preto e branco, né? Eu acho que ele fala isso. Tem aquela coisa assim, de você olhar e você falar assim, não tem como ser diferente. Exato. Não tem que ser como ser outro traço, não tem como ser outra, tem mais cor. Ele tem que ser desse jeito. Assim. Sim. Ele, inclusive, fala isso numa entrevista, que ele achava que não, tem que ser dessa forma e foi tudo pensado pra essa história. Eu acho legal, né, quando o artista pensa focado naquilo que ele tá produzindo. Que ele tem um conceito realmente. Então é isso, Gustavo. Se o pessoal quiser achar teu livro, eu vou deixar aqui embaixo o link da Ugra e tem também na Comic Boom, né, que eles não têm site. Eu acho que não tem site, né? Loja online. Mas aqui em São Paulo, se você quiser, vai lá que tem também. Tem algum site teu, não, né? Não, hoje, em breve vai sair o site. Mas o pessoal pode acompanhar teu trabalho. Isso, no Universo HQ. Esporadicamente tem ali as resenhas, né? Tipo, a cada 15 dias ali, tem os textos meus. Beleza. Né? E aí vai dar pra acompanhar lá e nas redes sociais e tudo mais, que acho que você vai colocar aí embaixo. Beleza. Então é isso. Vou deixar aqui embaixo o link também pro Instagram, pro Facebook do Papuzine. A campanha do Apoia-se está aqui embaixo, se você puder colaborar aqui com o conteúdo que eu faço, os quadros, as entrevistas, as resenhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, Gustavo. Valeu, até a próxima. Pronto? É isso. Nossa. Aí sim, moleque.